último TJ Santa Catarina, 2014/2015, que foi na virada do ano, ele é extremamente semelhante ao edital do TJ atual, nosso. Então, você tem como ponto de partida, inclusive, as provas do TJ lá do TJ Santa Catarina 2015, tá? Mas eu queria mostrar para vocês aqui o edital do TJ hoje e compará-lo com um TJ que está acontecendo, as provas já aconteceram, tá? Do TJ Alagoas, certo? É muito semelhante, eu digo mais, é idêntico ao edital. Então, se você pegar o edital do TJ Alagoas e pegar o edital do TJ Santa Catarina, você sobrepor, literalmente, vai verificar que língua portuguesa é o mesmo edital. Então, evidentemente, olhar as provas do TJ Alagoas, que já aconteceram, agora, em abril. Olhar, inclusive, as provas do TJ Santa Catarina lá de 2015, a prova foi em 2015, tá? Comecinho em 2015. Isso ajudará você a entender como é que a banca funciona. Claro que outras provas FGV também, né? Nós vamos te ajudar agora, tá? Nós vamos começar agora a te ajudar a entender. Primeira coisa a entender é o seguinte: a prova, ou seja, o concurso terá cargos técnicos e de analistas, vários cargos. A língua portuguesa, o edital é o mesmo, combinado? Se você pegar o edital, você vai verificar que a matéria de língua portuguesa é rigorosamente a mesma. Então, você que é aluno do técnico vai pensar em técnico, ou você que está interessado em algum cargo do analista, no que diz respeito à minha matéria, é a mesma. Ah, mas será que o grau de dificuldade no analista não é maior? Não. Entende? Isso é muito relativo. Vai haver, e já houve provas, em que o técnico foi mais complicado e difícil que do analista, ou vice-versa, percebe? Então, a parte de língua portuguesa, ela é unificada, certo? Então, você pode estudar, inclusive, com questões de técnico, se você é do analista, você do analista, estudar questões do técnico, né? E você do técnico também pode estudar questões do analista. Então, isso é uma coisa também que é fundamental perceber. Porque nem todas as bancas são assim, tá? Algumas bancas podem ter realmente diferenças de aprofundamento, né? Quanto ao conteúdo de língua portuguesa. Não é o caso da FGV, tá ok? Então, seja técnico você, ou seja analista, o seu cargo, né, pretendido, o português, o edital é o mesmo e a garantia nossa de que as questões são intercambiáveis porque elas têm os mesmos graus de dificuldade. E aí que tá, a dificuldade é grande, porque língua portuguesa é um diferencial nessa banca, são literalmente 20 questões de 70. Eu na minha matéria não é matemática, tá? Mas a minha porcentagem diz que isso é bastante coisa, você sabe disso, você concurseiro sabe, o peso da língua portuguesa num concurso como esse, 20 questões de 70, não é verdade? E, volto a frisar, com uma banca que tem no português um diferencial, eles cobram de modo elevado, o sarrafo é altinho, ou seja, eles cobram com bastante vigor, no sentido que não vão colocar uma questãozinha ali fácil, tá? Então, mesmo a matéria sendo fácil, eles colocam algum grau de dificuldade para você, tá ok? Vamos lá. Seguindo um pouco o que eu já falei, é o mesmo edital do TJ de Alagoas, tá claro? Então, isso também é uma ajuda no seu estudo, você pode utilizar provas, né, do TJ de Alagoas na minha matéria para poder aí tirar para isso, para o seu estudo, né? E é extremamente também semelhante ao edital do TJ Santa Catarina, este eu acabei de comentar, lá de 2014/2015. O que ele tem de diferente? Na verdade, a ordem dos assuntos, entende? Mas a matéria é a mesma, tá? Então, assim, é a mesma questão. E nós vamos pegar o edital, evidentemente, o edital do TJ Santa Catarina, que é o mesmo do TJ Alagoas, e vamos olhar agora com calma. Vamos ver comigo? Então, vamos lá. Pessoal, seguinte. Ai, meu Deus, calma. Tá bem grandão, é a matéria de língua portuguesa completa, mas tem uma novidade ou uma coisa boa. Não tem redação oficial e não tem a famosa etapa discursiva, né? A redação. É só o português, como se diz, tradicional. Mas tudo em se tratando de FGV não é tão tradicional assim. Vamos analisar o edital? Eu coloquei em vermelho os tópicos fundamentais, tá? Eles próprios colocam esses tópicos, não em negrito, mas com 2 pontos, né? E separam esse edital em partes. Primeira, e uma das mais importantes, é exatamente a parte de interpretação de texto. Vocês não encontram aqui a palavra interpretação de texto, tá? No edital. Mas está lá, elementos de construção do texto e seu sentido. Gênero de texto, tá? Ou seja, isso é algo que vai ser cobrado, isso é cobrado muito. Tipologia textual, o tipo de texto que você acabou de ler na prova, é narrativo, é injuntivo, é argumentativo, é literário ou não literário, isso cai, tá? O que mais? Descritivo, argumentativo, interpretação e organização interna do texto.
Uma pergunta clássica da FGV é, uma vez sendo o texto argumentativo, opinativo, é comum eles perguntarem onde está a opinião do autor, qual é e qual foi a estratégia que ele, dentro do texto, em qual parágrafo, por exemplo, foi, que ele utilizou para defender a tese dele. Isso é um clássico, não só da FGV, tá? Mas a FGV também gosta de cobrar esse assunto. O que mais? Organização interna também diz respeito à coesão. Né? E a coesão, ela aparece aqui depois, aqui embaixo, mecanismos de coesão textual, que poderia até estar junto ali do grupo da interpretação de texto. Aí envolve elementos como pronomes, como conjunções, expressões que indicam causa e consequência. Tá? É uma questão também que aparece bastante na FGV, a causa, a consequência, o raciocínio lógico, se essa consequência advém desta causa, se é lógica essa relação de causa e consequência ou ela não é lógica, né? Quais foram as premissas utilizadas. Então, um pouco de lógica aparece aqui, apesar de não estar escrito no edital de português, que essa interpretação lógica, tá? Ela vai ser dada, não está explicitado, está implícito, tá? Quando se diz mecanismos, né, de construção textual, tá claro? E também no caso da coesão. Então, nós aqui no Rico Domingues vamos prezar por esse lado. Você concursando que sabe e conhece a FGV, sabe que a FGV, como eu disse, é uma banca top no sentido de língua portuguesa e gosta de fazer, muitas vezes, uma interdisciplinaridade com raciocínio lógico. Qual raciocínio lógico? São várias partes. Simplesmente essa questão de um raciocínio que tem, né, premissas, a questão das falácias, do silogismo. Então, nós vamos também, nas nossas aulas, porque vão ser mais de uma, de interpretação, trabalhar com essa interface e olhar um texto, principalmente o argumentativo, tá? O texto argumentativo, ele trabalha demais com essas estruturas lógicas de pensamento, que você também vai ter, né? Raciocínio lógico, né, gente? Você sabe muito bem, já viram no edital, a importância também do raciocínio lógico para a sua prova, não é isso? Muito bem. Na sequência, vamos entrar então no português. Semântica, que é português, é o sentido e significado das palavras. Aí entra a questão dos porquês, a ortografia, sempre com mudança de significado, né? Então tá aqui, sentido empregado dos vocábulos, campos semânticos. Essa banca é uma banca, como eu disse, que cobra do candidato uma erudição até, certo? Uma capacidade de perceber um vocabulário de alto nível. Então, eu sempre digo que o aluno ele tem uma peneira cultural nesta prova, advinda do quê? Dos bons textos, das charges, né? Já vamos falar disso, tá? E também de um vocabulário que eles cobram e não cobram vocabulário básico, né? Então, isso também vai ser importante para você. Emprego dos tempos e modos verbais. Há uma questão que eles gostam demais, que é perguntar por verbos, mas a interpretação deles, entende? Então, nós vamos dar ênfase também aqui no curso para essa parte. O aluno, às vezes, acha que é uma questão de interpretação de texto, mas não é grego. Então, só que é uma parte dos verbos que não é a pura e mera conjugação, tá bom? O que mais? Morfologia, há um assunto que a FGV ama, que é a estrutura e formação de palavras. Aquela história de prefixo, sufixo, derivação prefixal, né? Então, esse é um assunto técnico, é sentar e estudar, e você vai gabaritar essa questão porque ela é bastante tranquila, acredito, tá? Bom, aí aqui dentro entram também os mecanismos de flexão da morfologia, as classes gramaticais. Outro assunto importante é o sentido das preposições, eles gostam de perguntar sobre o sentido das preposições, tá? Também entra aqui também a flexão dos verbos, a conjugação dos verbos, evidentemente, também é cobrado. O que mais? Sintaxe, tem um mundo à parte na sintaxe. A sintaxe vai desde a concordância até a crase, propriamente dita. Dentro da sintaxe, você tem a sintaxe do período simples e composto. A FGV adora conjunções e o significado semântico e lógico das conjunções, principalmente as conjunções e ou, né, que indicam adição e alternância, e quando elas também mudam de significado, não esse literal que eu acabei de dar, mas outros, quando adquirem outros significados no texto. Então, essa é um diferencial da banca que a gente vai dar uma exploradinha no próximo slide também, ok? Então, a parte de período composto, nós temos aí, no caso, as conjunções, também as orações reduzidas entram aqui na coordenação e subordinação, as conjunções orações reduzidas, que é um assunto que a a FGV também gosta bastante, tá? E, por fim, pontuação, evidentemente. Pontuação sempre no seu aspecto de mudança de significado. Pessoal, aqui vocês não encontram um assunto que eu sei que você, aluno que já estuda para a FGV, sabe o que eu vou falar. Reescritura. Onde há a reescritura aqui? Está aqui no final, reescrita de frases.
só que ela está muito vinculada à sintaxe do período simples e composto. Quando eles pedem reescritura de frase, substituição, é substituição de um termo por outro, talvez mude o sentido ou a concordância, deslocamento de termos, talvez tenha que ter uma pontuação advinda desse deslocamento, o paralelismo, muitas vezes ligado à conjunção e, enfim. Então, quando falamos de reescritura de frases, que eles adoram cobrar, estamos falando de algum tópico de gramática embutido. Tá? Então, não adianta você, eu quero aprender reescritura de cara. Não vai aprender reescritura de cara. Existe um avançar. A reescritura é a cerejinha do bolo. Você vai fazer questões de reescritura a partir de voz passiva, porque a voz passiva é uma reescritura. Na concordância, quando você muda um sujeito, a reescritura vai mudar a concordância do sujeito, e assim sucessivamente. Então, não tem uma matéria de reescritura, mas sim um acompanhar as matérias e ver de que maneira a FGV cobra nessas matérias a tal da reescritura, tá bom? Certo? Ainda, padrões gerais de colocação pronominal, próclise e ênclise, eles cobram um pouco isso, tá? Apesar de estar no edital, é algo que raramente cai. Mas tudo bem, nós vamos aqui no curso cobrir todo o edital, tá? Certo? Bem, mecanismo de coesão textual eu já disse, né? Tem essa interface com a lógica, conjunções e pronomes, certo? A ortografia sempre, dentro da ortografia entra a acentuação gráfica, é uma questão certa, uma questão pelo menos de 20, que tem alguma coisa relativa à acentuação, reforma ortográfica, até hífen, tá? Que é o começo do nosso curso, inclusive. Emprego da crase, que é o final da matéria de análise sintática, pós-regência, a gente aprende a usar a preposição a adequadamente e quando que ela vai ter crase. Pontuação, que tem a ver com a análise sintática do período simples e composto, e muitas vezes também o lado já interpretativo desta vírgula, destes dois pontos, etc. E por fim, digo por fim porque eu já falei das reescrituras, figuras de linguagem e variação linguística. Figuras de linguagem é um clássico. Sabê-las é fundamental. Metáfora, metonímia, antítese, paradoxo, nós vamos ver isso. Isso é um assunto que tem esses nomes, né? Mas as ideias contidas por esses nomes, metáfora, paradoxo, são ideias relativamente simples e estão relacionadas com a interpretação de texto, tá? E, por fim, a FGV adora algo que nem toda banca cobra. Eles podem te colocar um texto bem popular, um Twitter, um quadrinho, com erros de português, pra, pro, VC no lugar de você, e perguntar se está adequado naquele ambiente, ou se não está adequado, sabe? É só você ter este jogo de cintura em perceber que a língua nunca é sempre erudição completa, e a língua ela é maleável, a língua possui níveis de linguagem, e aí então variação linguística e em que contextos devemos usar a norma culta e em que contextos ela pode ser eventualmente quebrada. Tá? É uma questão de bom senso, de a gente olhar a língua de um aspecto um pouco mais dinâmico, ainda mais hoje com as redes sociais, com as mídias virtuais, e a FGV está muito interessada nisso. Sempre tem uma questãozinha de uns 3 anos para cá com esse assunto, e ela incorporou isso no edital. Bom, falei do edital, só que você quer saber, tenho certeza, disso tudo que eu falei, o que mais cai. Então, que tal a gente dar uma olhada assim? Fazendo um resumo rápido. Todos os itens que nós vimos estão dentro da prova e em cima de um texto. O edital contém essa informação. Essa informação, ao final do edital, também estava no edital do TJ Santa Catarina 2014, estava no TJ Alagoas, agora da prova em abril, e está no seu edital, no nosso edital do TJ Santa Catarina. Ou seja, todas as questões, mesmo aquela mais técnica de gramática, todas têm de ser incluídas dentro de um texto. Elas saem de um texto. As palavras ali que eles vão explorar, se eles vão sublinhar, os trechos estão dentro de um contexto. Então, você não pode descontextualizar. O negrito é meu, tá? Deverão ser estudados todos os itens que vocês viram, sob o ponto de vista de sua participação na estrutura significativa dos textos. É comum, tá, a FGV cobrar na questão 15, tá, uma questão de interpretação de texto, tá, de 2 textos que você já leu antes. E uma questão de crase, para ela fazer sentido, tem que ver no texto, tá, se aquela crase funciona ou não. Vou dar um exemplo oral rápido. Chegou a noite. Se você não coloca crase, quer dizer que a noite chegou. E se eu falar chegou à noite com crase, quer dizer que alguém chegou no período noturno, percebe? Então não é uma questão de certo ou errado da crase, tem de ver no texto se aquela crase realmente se inclui ou se ela não se inclui, entende? Não que ela está certa ou errada por lei divina, é no texto. Tá?
Tá? Isso que o aluno tem que entender. Aquele aluno que gosta de estudar coisa meio bitoladamente, sem ter só a questão, sem o texto de apoio, ele pode sofrer um pouquinho com essa banca, tá bom? Então a gente vai ter que treinar isso aí, tá ok? Bom, resumo. Sem redação oficial, sem etapa discursiva, o que mais? Conclusão. Os editais todos dos TJ se assemelham, o que é ótimo para nós, porque a gente tem esse banco de dados, como se diz, para trabalhar com vocês. E logo, nós vamos agora, para finalizar, olhar, avaliar o peso das partes, tá, da disciplina de português nas provas do TJ Alagoas, combinado? Vem comigo agora, que eu vou pegar a prova do técnico e do analista, tá, e vamos ver quais conteúdos caíram mais e quais caíram menos. É só uma amostragem, pessoal, é uma amostragem dessas duas últimas provas que ocorreram para técnico e para analista. Apenas uma amostragem que reflete realmente um padrão da FGV. Vamos lá? Comigo. Foram 50 questões ao todo. 30 de português na prova do técnico. Ah, eu fiquei tão feliz. É claro, né? Eu sou professor de português, eu quero quanto mais questões, melhor, né? Evidente, certo? Né? Enfim, e foram 20 de analista, tá ok? Então, ao todo, 50 questões. Juntando tudo, como eu já falei, não faz diferença técnica e analista, tivemos de interpretação de texto 13 questões, de 50. Interpretação de texto pura. Delas, nós tivemos 8 questões gerais de interpretação de texto, né, da dinâmica das informações, uma questão de tipologia, se o texto é injuntivo, expositivo, 3 questões sobre charge, eles adoram charge, nós vamos ter aula aqui disso, figuras como ironia, como crítica social, esses tipos de informações são sempre advindas à charge, e uma questão que envolve lógica, é aquilo que eu disse. Havia uma questão perguntando se aquele raciocínio, em tal linha do texto, era um raciocínio lógico ou era ilógico, entendeu? E aí que a gente vai, inclusive, usar de empréstimo alguns conceitos do raciocínio lógico para ajudar vocês a entender. Não são muitas, não se assuste, é uma questão de 13, mas é importante, você tem que gabaritar essa prova, certo? E vai. Então, a gente vai fazer com que você gabarite. Questões de verbos, olha, gente, 5 questões de verbos. Ah, é pouco? Não é pouco, não. A julgar pelo tamanho do edital, né? 5. Uma questão de interpretação de tempo e modo. Uma questão de correlação de tempo e modo, que tempo que se ajusta a qual tempo. Uma questão de conjugação. Eles adoram verbos em ar, assim, frear é freiar, tem i ou não tem? Cear ou ceiar, sempre tem isso. E 2 questões de locução verbal, perguntando sobre o que é e qual é a estrutura interna. Parece fácil, mas não é não. Essa questão tem umas pegadinhas interessantes. O que mais? Questão de estrutura e formação de palavras, prefixos e sufixos. Tá? Foram 3. Uma questão de neologismo, algo cultural. Vão perguntar das palavras ali, alternativa A, B, C, D, qual é que é neologismo, né? Qual que é nova na língua, qual que não é, enfim. Uma questão de processo mesmo de formação, se é parassíntese, se é subordinação, uma palavra a outra, se você tem uma prefixação ou sufixação, enfim. E uma questão de palavra cognata, também erudição. Palavras cognatas são nascidas do mesmo radical. Uma questão que mostra que o aluno tem que mostrar uma certa erudição para poder compreender. Aí questões de conjunções, tá? Foram 3 questões também. E o foco foi a conjunção e seus valores semânticos. Quando o que e tem valor positivo, quais são os sinônimos para o e, bem como, além disso, tá? Houve também uma questão com o ou, que o ou é uma marca de alternância, mas quando é que ele não tem essa marca, quando ele pode também indicar adição, é uma questão clássica da banca, ok? O que mais? Vocabulário, eu avisei, né? Vocabulário, erudição, teve 4 questões, tá? E aí vai de cada um, é meio, né, uma coisa que a gente não tem como ensinar muito, tá? Reescritura, as famosas, as reescrituras, há vários tipos de reescritura. Por exemplo, uma questão de concordância, em que mudava uma palavra e todo o resto do texto tinha que mudar, então você tinha que ver qual a alternativa correta para essa reescritura. Uma questão de pontuação, quando você troca a pontuação de posição, troca sentido e às vezes nem tem sentido. Uma questão de oração reduzida é um clássico, perguntando se a frase acima que está sem verbo, se colocar, como é que fica, qual vai ser a reescritura possível, tá? Certo? 3 questões de reescritura. Há mais 2 também que a gente vai aparecer no próximo bloco, mas não é totalmente de reescritura, tá? Ainda, troca de posição. Isso é algo que a FGV adora. Trocar a posição, por exemplo, do adjetivo para ver se fica o mesmo sentido. Exemplo, cachorro bravo e bravo cachorro. Cão bravo e bravo cão. Muda o sentido. Falso advogado, advogado falso. Muda sentido. Tá? E também a troca da posição dos termos da oração. Pode alterar sentido ou não, entende? Aí são troca de trechos maiores. Teve, sim, uma para cada
2 para cada prova, etc. Sintaxe geral, houve 3 questões, perguntando funções sintáticas as mais variadas, aí eu não coloquei detalhes, apenas sintaxe, tá? O que mais? Pronomes, sem dúvida, né? Pronomes, também 3 questões. Coesão, é ligado aos demonstrativos este, esse, aquele, é um assunto muito legal e importante, tá? Uma questão de coesão com deixis, perguntando se a palavra este está remetendo ao universo para fora do texto ou não. Esse é um caso clássico da FGV, nós vamos ver aqui um diferencial em relação a isso. Uma questão de pronomes pessoais, aí análise sintática de novo, perguntando do lhe, se é objeto direto, complemento nominal, aí análise sintática, ok? O que mais? Bom, questões variadas em que tem reescritura também foram 2 questões envolvendo vários assuntos, tá? Assuntos estes que migram dos porquês, semântica dos parônimos e homônimos, tá? Período composto em geral, concordância e regência. São 2 questões e cada item era um do assunto, sabe essas questões misturadas? Isso também sempre tem uma questão misturando a matéria, tá claro? Eles gostam bem de porquê, porque sempre aparece constantemente e não é um assunto difícil, né? Muito bem, uma questão cada das matérias seguintes, tá? Houve uma questão de pontuação pura, né? Vocês já viram pontuação vinculada a período composto e também à reescritura, mas uma inteira de pontuação perguntando se está certo ou errado. Teve funções do que, óbvio, uma questão inteira disso. Funções do se, sim. Acentuação, figuras de linguagem, variação linguística, aquilo que eu falei da linguagem culta e mais popular, né? E crase e voz passiva. Tá? Isso foi o que vocês encontram nas provas, nas 50 questões do TJ Alagoas. O que você conclui comigo? Que eles realmente fazem uma prova bastante variada, cumprindo quase, se não todo, o edital. Tá? A única coisa que realmente eu não vi, e faz tempo que eu não vejo cair na FGV, o que não quer dizer que não posso cair na sua, é a colocação pronominal. A crase fazia um tempo que não caía, né? Eu tenho acompanhado a FGV há muito tempo, e caiu agora na prova, e foi na prova do técnico que caiu. E então você também tem um assunto que não é toda hora que cai, certo? Bom, nós temos aqui então um padrão. Vocês já sabem pelo número de questões o que cai mais, o que cai menos, mas eu fiz um outro resumo final para vocês, tá? Então, numerais, desculpa, faltou numerais. Tem sempre uma questãozinha perguntando a interpretação de expressões como desde a sexta-feira estou te esperando, se inclui a sexta, se não inclui a sexta. Tem uma tabelinha bem tranquila na aula para vocês entenderem isso. Então, o resumo é o seguinte, assuntos mais cobrados foram a interpretação, sem dúvida, o que envolve tipologia, charges, aplicação da lógica na interpretação, verbos de várias formas cobrado, né? A estrutura e formação de palavras também, e reescritura, pronomes e sintaxe. E sintaxe aí nós temos concordância e regência dentro, né, e a crase ainda um pouco menos, cobra-se menos. Agora, caindo um pouco muito, existem alguns assuntos que basicamente só caem na FGV e que quase não caem em outros concursos, que nós chamamos de diferencial FGV, certo? Que são as orações reduzidas, a semântica das preposições, um bom vocabulário, conjunções, esse uso específico de algumas conjunções, tá? E figuras de linguagem. Esses assuntos, há bancas, por exemplo, que não pedem figuras de linguagem, há bancas que pouco ligam para reduzidas, outras que ignoram simplesmente a semântica das preposições. Então você, aluno, que está estudando português, mas não estudou ainda para a FGV especificamente, pode ter dificuldades aqui se for direto para a prova. Então, nós aqui do Rico Domingues, além de darmos todo o conteúdo do edital, nós também vamos, evidentemente, selecionar estes tópicos, os de cima e os de baixo, tá? Por motivos diferentes. Os de cima porque caem bastante, e os de baixo porque são diferenciais da FGV. Mesmo que caia uma questão, aquela questão costuma ser uma questão diferentona, como eu digo, tá? E pode pegar o aluno despreparado. Não o nosso, os outros. Você estará preparado. Então, nós vamos, inclusive, em dicas aos poucos, e liberando para vocês algumas dicas sobre esse diferencial FGV, tá? O que faz essa banca tão diferente das demais, né? Então, nós vamos aos pouquinhos trabalhar com vocês estes diferenciais. Eu espero ter contribuído, tá? Mostrando para você, primeiro, é extensivo esse edital, né? Eles pegam mesmo de A a Z, tá? Mas existe um foco, existe um caminho, e nós vamos ajudá-lo a galgar esse caminho até o final, certo? E não vamos despistar das difíceis, o contrário, nós vamos fazer as difíceis, porque as fáceis já vai acertar, tenho certeza, mas nós vamos realmente entender a banca, é isso, nós não vamos brigar com a banca, nós vamos entender a banca, tá? Eu espero vocês aqui então, nos áudios e também no presencial. Beijos, até mais!